Bem, imagine a cena. Às margens da Terra Prometida, o Moisés, já com 120 anos, reúne todo o povo para um último discurso. Mas veja bem, isso é muito mais do que uma simples despedida. É a última e talvez a mais crucial chance de renovar uma aliança sagrada, um testamento que vai definir todo o futuro de Israel. Vamos mergulhar no peso dessas últimas palavras. Moisés, então, começa a sua fala não com leis abstratas, mas com a memória. Ele aponta para a experiência que aquela geração viveu. Como a gente lê em Deuteronômio 29, eles viram com os próprios olhos as grandes provas e os sinais no Egito. O ponto aqui é muito claro. A aliança que está para ser renovada não se baseia em fábulas, e sim em fatos históricos da intervenção de Deus. E aqui a gente entra no coração do capítulo 29, a aliança final nas terras de Moabe. É fundamental perceber que esta é uma aliança diferente daquela feita no Monte Horebe. Aquela primeira foi para a geração que saiu do Egito. Esta, agora, é para os filhos deles, a nova geração que está prestes a entrar e conquistar a terra. É, na verdade, uma renovação de votos para os que vão herdar a promessa. E a abrangência dessa aliança é algo que chama atenção, é surpreendentemente inclusiva. Deuteronômio 29 detalha que não estavam ali apenas os líderes ou os soldados. Eram homens, mulheres, crianças e até mesmo os estrangeiros que viviam entre eles. A mensagem é poderosa. A aliança com Deus é uma responsabilidade de toda a comunidade. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora. E para provar que Deus é de fato confiável, o que Moisés faz? Ele apela de novo à memória. Ele lembra o povo, conforme o texto de Deuteronômio 29:5, que por 40 longos anos no deserto, as roupas e as sandálias deles não se gastaram. Esse cuidado sobrenatural no passado não é só uma história bonita, é a prova concreta de que Deus vai cumprir suas promessas no futuro. E as condições desse pacto são colocadas de forma muito clara, sem rodeios. A escolha é nítida. De um lado, a obediência, que leva a vida à prosperidade. Do outro, a desobediência e a idolatria, que, como alertam os versículos 18 a 28, trariam as maldições da lei e a dispersão da nação. A escolha entre bênção e maldição estava inteiramente nas mãos do povo. Para fechar essa sessão, Moisés traz uma ideia muito profunda. Em Deuteronômio 29:29, ele faz uma distinção entre o que é encoberto e o que é revelado. Em outras palavras, ele está dizendo que não é preciso entender todos os mistérios do universo. O que Deus revelou em sua lei, isso sim é a responsabilidade do povo. A tarefa de Israel não era especular sobre o secreto, mas obedecer ao que foi claramente revelado. Bem, depois de estabelecer os termos da aliança, o capítulo 30 muda de tom. Ele se torna profético. De forma surpreendente, Moisés já prevê a falha do povo e o futuro exílio. Mas o foco aqui não é a condenação. O foco é a escolha que define o destino, o caminho da vida, mesmo depois do fracasso. Diante de uma previsão tão sombria, de falha, de dispersão, a pergunta que fica é inevitável, não é? Depois de quebrar a aliança, ainda existe esperança? Haveria um caminho de volta? Moisés cria essa tensão justamente para revelar um dos aspectos mais marcantes do caráter de Deus. E a resposta que a gente encontra em Deuteronômio 30 é uma promessa poderosa de compaixão. Mesmo do exílio mais distante, Deus promete reunir o seu povo. Qual a condição? Um arrependimento genuíno, um retorno a Deus de todo o coração. E a restauração prometida não é só geográfica, mas espiritual, incluindo a promessa de um coração circuncidado, uma transformação interna para amar a Deus de verdade. E para que ninguém viesse com a desculpa de que a lei é muito difícil ou distante, Moisés é enfático. Conforme os versículos 11 a 13, o mandamento não é algo místico, não está escondido nos céus ou do outro lado do mar. Ninguém precisa de um guru para revelá-lo. Não, muito pelo contrário. A palavra está ali, radicalmente próxima, como diz o versículo 14. Está na boca do povo para ser falada e ensinada, e no coração para ser amada e obedecida. Isso quer dizer que a obediência não é uma façanha sobre-humana, mas uma escolha acessível, pessoal. E é aqui que a gente chega no ponto alto, no clímax do discurso. Moisés coloca a escolha final diante do povo de uma forma dramática. Ele invoca os céus e a terra como testemunhas. A escolha não poderia ser mais clara. De um lado, a vida e a bênção. Do outro, a morte e a maldição. E o seu apelo final é o de um pai para seus filhos.
Escolham a vida. Ok, com essa escolha fundamental pela vida já apresentada, o capítulo 31 passa a tratar de uma questão bem prática e urgente. Moisés não vai viver para sempre. Então, como garantir que a nação continue no caminho da aliança? O foco se volta para o futuro da liderança, a sucessão de Josué. A gente vê Moisés com 120 anos. É o fim de uma vida absolutamente extraordinária. Essa idade, segundo o próprio texto de Deuteronômio 31, marca o fim da sua capacidade de liderar o povo em batalha. A jornada do maior líder de Israel estava terminando para que a jornada da nação pudesse continuar. E é interessante notar a humildade com que Moisés faz isso. Ele não apenas reconhece sua idade avançada, mas ele se submete ao decreto divino. Ele não vai entrar na terra. Sua jornada termina ali, na fronteira da promessa. Um lembrete solene das consequências da sua desobediência lá nas águas de Meribá. Então, essa transição de poder não é feita de qualquer jeito. Ela é transparente, ordenada. Primeiro, Moisés anuncia publicamente a sua partida. Depois, ele comissiona Josué diante de todo o povo, para que não reste nenhuma dúvida. E, por fim, o próprio Deus confirma a escolha, comissionando Josué diretamente. É um processo em 3 etapas para garantir uma sucessão legítima. E o encorajamento dado a Josué é exatamente o mesmo que foi dado a todo o povo. Seja forte e corajoso. A fonte dessa coragem não viria da capacidade do novo líder, mas da promessa imutável de Deus, registrada em Deuteronômio 31. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Essa presença garantida era o antídoto para qualquer medo. Olha, um bom líder é fundamental, claro, mas Moisés sabia que a sobrevivência da nação dependia de algo ainda mais duradouro: a palavra de Deus. Por isso, ele escreve a lei e institui um sistema para sua preservação. A cada 7 anos, na Festa das Cabanas, toda a lei deveria ser lida para homens, mulheres e crianças. Era um mecanismo para garantir que a aliança nunca fosse esquecida pelas futuras gerações. E no fim, as palavras de Moisés deixam a gente com essa questão fundamental, né? Como uma nação mantém sua identidade e sua aliança com Deus? A resposta, segundo o Deuteronômio, está num ciclo virtuoso: lembrar dos atos de Deus, escolher a obediência, garantir uma liderança ordenada e, acima de tudo, manter a palavra de Deus no centro, sendo lida e ensinada constantemente. O futuro de Israel dependia disso. Essa reflexão sobre aliança, escolha e fidelidade, ela continua muito relevante, claro. Esta análise dos capítulos 29 a 31 de Deuteronômio foi uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. A gente vê que a profundidade da aliança de Deus é um tema que sempre convida a gente a refletir mais. Para outros conteúdos assim, vale a pena explorar as produções disponíveis. Que a palavra do Senhor seja sempre uma guia.